Você provavelmente já ouviu aquele velho ditado que diz que até mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Esta é a teoria do relógio quebrado, que diz que, ocasionalmente, uma fonte não confiável pode oferecer informação correta. Ontem, um desses relógios quebrados foi pego marcando a hora certa, mesmo que sem querer, e irritou demais a esquerda. O nome do relógio? Janja. A primeira desgrama Janja Lula da Silva participou na última terça-feira de entrevista ao portal ICL Notícias e, para variar, falou mais um monte de asneiras, além de dar um belo tiro no pé. Claro, você deve estar se perguntando: mas o que é o ICL Notícias? Eu explico. Imagine um esquerdista com camiseta do Che Guevara, sandália de couro e um QI subprimata de 75. Agora imagine que esse esquerdista se reproduziu com os próprios parentes, irmã, tia, prima, avó, gerando uma prole com toda a diversidade de transtornos mentais e deformações possíveis. Agora imagine que essas crianças tenham sido criadas e educadas num acampamento do MST, dirigido pelo Adélio Bispo, a Daniela Lima e o José de Abreu. Agora imagine que depois de crescidas, essas crianças criem um portal de notícias. Esse é o ICL Notícias. Para você ter uma ideia, o Guga Noblar trabalha lá. Enfim, o canal recebeu a trocadora de fraldas do Lula e ela, com toda a inteligência e articulação de um saco de fubá vencido, tentou meter política identitária até na tragédia do Rio Grande do Sul. A sorte dela é que pouca gente viu essa desgraça. A live dela foi ainda mais flopada do que as lives do marido dela. Como todo esquerdista, a dona Marmita tentou se aproveitar de uma crise humanitária para avançar sua agenda, que no caso é feminista. Olha, meninos, eu fico pensando como que pode, num momento desse, ter uma criatura que vá num abrigo abusar de criança. Isso, olha, a gente, você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim... a gente, no final de semana, inclusive, pedi ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque às vezes a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então, era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem, se é o caso da gente pensar talvez em abrigos separados para as famílias, para as mães, para as crianças. Já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né, no Rio Grande do Sul, mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher às 3 horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa sempre pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu tenho certeza de que, quando começou a tragédia no Rio Grande do Sul, a biscoiteira deve ter pensado: oba, agora eu vou brilhar! E botou seus assessores para pensar em como explorar a tragédia sob a imagem fabricada de defensora das mulheres. E aí, algum gênio com 2 neurônios veio com essa ideia de trocar policiais homens por policiais femininas nos abrigos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela está querendo dizer que quem estupra as mulheres no abrigo são os policiais homens? Não, né? Nenhuma anta como ela acharia isso. Mas por que então trocar policiais homens por policiais mulheres? Só para fazer uma troca cosmética. Mais nada. Agora olha que curioso. O judiciário está obrigando as pessoas em abrigos a compartilharem o espaço com presidiários que foram soltos devido às enchentes. Há idosos, crianças, mulheres e homens sendo obrigados a dormir com criminosos que ainda cumpriam pena.
houve uma insensibilidade do judiciário e também da defensoria, que diz, não, porque os apenados também não pode ter preconceito. Não, gente, não é questão de preconceito, eu não posso ter 15 mil pessoas acolhidas, crianças, mulheres, homens, trabalhadores, e contaminar com gente que é do sistema penal. Não, isso é um papel da SUSEP. Pelo jeito, para a Janja, os presidiários homens nos abrigos não são um problema. O problema são os policiais homens. Mas é claro que ela não iria falar nada contra os principais eleitores do marido dela, né? Sem falar que ela teve muitos momentos românticos com o marido quando ele era presidiário. Deve ser por isso que ela quer protegê-los. Além do mais, imagine o constrangimento que os presos do semiaberto sentem ao ver policiais homens lá no abrigo. Tem que deixar as policiais femininas, que são inferiores em porte físico, pois assim os presidiários vão ficar mais calmos. Além do mais, se policiais homens constrangem mulheres e policiais femininas são tão melhores, dê o exemplo, Janja. Bote só mulheres para fazer a sua escolta. Numa só entrevista, Janja conseguiu meter a agenda anti-homens, anti-polícia e pró-presidiários da esquerda no meio de uma tragédia humanitária. Mas aí que fica mais divertido. Sem querer, a primeira desgrama deu um tiro no pé. Afinal, vamos rever esse trecho aqui. Você imagine uma mulher às 3 horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa sempre pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. Então a primeira desgrama está dizendo que é perigoso para as mulheres que homens frequentem o mesmo banheiro que elas? E aí, a Janja já foi chamada de bolsonarista? É isso aí, Janja. Homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher. Ela nem percebeu que falou o óbvio. Isso é o que acontece quando a realidade atropela a militância. Imagina como os esquerdistas que defendem que homem com peruca é mulher, que defendem banheiros inclusivos para todos, engoliram em seco após ouvir isso. Não que tenha sido a primeira vez. Eles também já devem ter se sentido assim quando Lula falou isso sobre os banheiros unissex. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. É um fato, quando dá merda o feminismo e toda essa baboseira lacradora vão tudo pro saco e as pessoas voltam aos seus papéis naturais. Abrigo só para mulheres, banheiros separados, eles entram em parafuso, porque quando precisa demonstrar uma virtude de verdade, eles são obrigados a concordar com o que nós defendemos. Parabéns, Janja! Mesmo sem querer, você disse algo que presta. Além do mais, pela carinha do Guga durante a entrevista, fica claro que ele prefere que esses homens visitem a sauna 269, em vez de frequentarem banheiros femininos. Pena que a reação à participação da Janja no rolê ICL foi bem negativa.
Agora vamos para a lista atualizada de presepadas da Janja. Adotar cachorrinho? Não deu ibope. Purificadores de água? Também não deu. Força aérea? Esquece. Cavalo? Deu ruim. Impedir homem de cuidar do abrigo? Acabou irritando os dodói da cabeça que querem banheiro unissex. Em suas tentativas de aparecer na tragédia, Janja não acerta uma. E quando acerta, é sem querer. Igual a um relógio quebrado. Sábado, no Sessão de Sarro, esse homem precisava de uma carona e arrumou uma maneira inusitada para conseguir. Vai ficar olhando ou vai vir logo esvaziar essa mamadeira? Promete que isso não será revelado a ninguém? Só ficará entre nós. 269, O Mistério da Sauna 269. Um filme de Wagner Moura, com Guga Noblar e Leonardo DiCaprio. Sábado, depois do Altas Drogas, na Sessão de Sarro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.